Essa do Bolsonaro, rapaz, essa aqui chamou a atenção de muita gente, além de que a gente já parece que meio que aparentava, né, que era justamente isso, mas a gente gostaria de ouvir, como ouvimos aí, da própria boca do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, o ex-presidente, ele disse nessa última terça-feira que ele tem tido que engolir os candidatos do presidente do PL, que é o partido dele, o Partido Liberal, e o presidente é o Valdemar Costa Neto, para as eleições municipais de 2024. Essa declaração foi dada durante um evento de lançamento do PL 60+. É um movimento para atrair eleitores da terceira idade para a legenda. O Valdemar fala que eu mando no partido. Gostaria que fosse verdade, mas a palavra final é dele, foi o que disse Bolsonaro. Ele afirmou também que o PL tem tido problemas com as candidaturas, já que vários nomes querem disputar a prefeitura para uma mesma cidade. Por vezes eu engulo um candidato do Valdemar, ele engole um candidato meu, afirmou o ex-chefe do executivo. Valdemar foi o responsável por barrar a candidatura do ex-ministro de Bolsonaro, o atual deputado Ricardo Salles, para a prefeitura de São Paulo. O presidente do partido sinalizou seu apoio para a campanha de reeleição do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Salles demonstrou interesse em concorrer à prefeitura de São Paulo. O ex-ministro do Meio Ambiente se reuniu com o ex-presidente Bolsonaro no mês de setembro em Brasília e ouviu incentivos para disputar o cargo em 2024. No entanto, o PL de São Paulo deve mesmo apoiar o atual Nunes. Inicialmente, Bolsonaro aceitou, mas o impasse se deu porque Nunes não pretende usar o nome do ex-presidente na campanha, pois, segundo uma avaliação interna, existe rejeição ao nome de Bolsonaro e a rejeição é maior que os votos que ele possa atrair. Em outubro, o presidente do partido decidiu que irá liberar Salles da sigla para que ele possa concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. A saída do deputado deve ser negociada com Bolsonaro. Se confirmada a intenção de Salles de disputar a Prefeitura de São Paulo, ganha força a tendência de fragmentação do voto do centro-direita na disputa da eleição do ano que vem. O ex-ministro de Bolsonaro irá dividir o eleitorado mais conservador com Nunes e também com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, que também deve se candidatar. A vitória de um candidato, já no primeiro turno, fica mais difícil no caso para a direita, né? Agora, no caso da esquerda, como é o caso de Boulos, parece que fica mais fácil. É isso mesmo, Edivaldo? Como é que você vê esse quadro aí? Olha, o que eu vejo é que o Valdemar está com receio do medo, vou usar a palavra correta mesmo, do Bolsonaro, né? Ao afirmar aqui, isso aqui já é uma cortina de fumaça, né? Há uma avaliação interna que a rejeição do Bolsonaro é maior que os votos que ele atrai. Ou seja, ele sabe muito bem que o PL chegou a essa condição que está hoje, tá? Graças ao candidato, o nosso ex-presidente, não tenha dúvida, né? Então, tem receio. Então, está como uma fera, né? A qualquer momento que vê lá de fraqueza do ex-presidente, ele vai atacar, vai pular na jugular, não tenha dúvida nenhuma. Porque, infelizmente, é isso, né? Nós não temos no nosso país um partido, né? Sendo que no bloco anterior eu falei, você pensa que vota no candidato, mas a questão toda é partidária no nosso país. Então, nós não temos um partido no nosso país que, de fato, esteja comprometido com o Projeto Brasil, né? Nós temos partidos, todos eles, tá? Eu falo sem receio nenhum, não vejo nenhum, os colegas podem me corrigir se, de repente, acham que esse ou aquele pode ser, tem alguma alternativa diferente de posição para melhoramento, para melhorar o nosso país, né? Para alavancar o nosso país, né? Mas todos os partidos estão compromissados com si, com a ideologia deles, seja com ela qual for, entendeu? Não é só uma questão do PT, que tem a questão ideológica comunista, não é nada disso. É uma questão partidária mesmo, que estão interessados neles, não no país. Querem colocar esse ou aquele deputado, entendeu? O candidato do interesse do partido, não aquilo que é efetivamente melhor para o Estado, o município, né? Tá? Então, os partidos, de uma forma geral, não estão. Eu até mudaria um pouquinho, né? Eu acho que quem está aturando aí é o PL, né? É o Valdemar que está aturando o Bolsonaro, né? Que mantém no partido. Mas ele não tem opção, né? Se ele já pensou se o
o ex-presidente sai do partido também, aí vai ter um negócio, ele não vai pagar para ver isso, não. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, não. Até porque, né, o sistema conseguiu fechar essa porta para o ex-presidente na criação de um partido que, ao meu ver, na verdade, foi até benéfico, porque não é bom para a democracia um partido onde não haja divergências, né? Mas a divergência tem que ser no sentido de crescimento da nação, do município, do estado, né? Nunca do partido, né? Do interesse do partido. Mas, infelizmente, a nossa política está crescendo. Ela é muito infantil no meu modo de ver. Entendam bem o que eu estou querendo dizer. O infantil no sentido de que não consegue enxergar o real interesse que seria a criação o crescimento do nosso país, né, como um todo. E aí eu falo município, estado e assim por diante. E a política no nosso país, infelizmente, toda nesse baixo nível, né? Ô, doutora Michele, gostaria de ouvi-la também. Você acha que vai ter um rachão da direita? Porque se entra o Nunes, se entra o Salles, se vem o Kim Kataguiri, a gente só vê a esquerda com o candidato, né? A direita a gente já está enxergando para disputar os mesmos votos, 3 candidatos. E no caso da direita, acho que vai ficar mais fácil para o Boulos. Será que acontece ou não? Olha, infelizmente, existe aí uma briga de egos, né? Se são todos de direita, eles poderiam se unir para ganhar a eleição. O propósito é ajudar a população e, se pretende a direita vencer, eles precisam ter consciência de que precisam se unir. Senão, a esquerda vai levar. É lamentável. Infelizmente, né? É preciso escolher um partido e o presidente do partido, ele decide quem é que vai ter a legenda. Mas eu acredito que esses candidatos, o Ricardo Salles, o Nunes, enfim, eles deveriam sim se unir, estarem juntos para poder vencer a eleição, porque briga de egos acaba levando aí à ruína. Infelizmente, essa é a situação. A gente sabe que é assim que acontece. Precisam conversar, né? Eles precisam se entender entre si. Ô Paulinho, a gente vê que o PL, existe o PL antes do Bolsonaro e o PL depois do Bolsonaro. Que né, a gente está vendo aqui nas imagens o engajamento que o presidente, o ex-presidente tem, né, o Bolsonaro. A gente vê aqui, ó, por exemplo, ele sai na rua, todo mundo quer ver, todo mundo quer abraçar, independente de qual seja o lugar que ele vá, mesmo que não seja anunciado, as pessoas começam a reconhecer e a gente vê que esse engajamento fez o PL hoje ser a potência que é. A gente pode recordar também que tempos atrás, o Bolsonaro ainda como presidente, ele lutava muito por uma legenda, né? Ele queria um partido dele, coisa que não conseguiu por pouco, né? Abrir uma legenda nova para ele poder ser o testa de ferro, para ele poder ser o cabeça. Será que isso agora está fazendo falta na política? Aquele pensamento que ele tinha, aquelas contas que ele estava fazendo, para justamente ele ser o cara do engajamento e, ao mesmo tempo, o cara que vai direcionar quem ele quer. Porque hoje ele tem uma pedra chamada Valdemar da Costa Neto. Você acha que isso aí pode atrapalhar, por exemplo, uma prefeitura de Santos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que... Eu já falei há alguns meses atrás, logo no começo, que a gente estava falando a respeito da vinda, né, do presidente Bolsonaro para o PL, e eu falei uma coisa que aí teve gente aí que me criticou, mas o Valdemar Costa Neto é uma raposa felpuda, né? É um cara que já está há trocentos anos aí no poder, nesses bastidores aí de Brasília, e ele não vai querer perder o prestígio e o poder que ele tem, né? Então, o Ricardo Salles, todo mundo sabe, o Ricardo Salles é um cara meio explosivo, meio intempestivo, né? Então, entre ele e o atual prefeito de São Paulo, é lógico que ele ia colocar as fichas no atual prefeito de São Paulo, que é uma pessoa muito mais fácil de se lidar, muito mais fácil de conviver. E, com certeza, o PL não seria nada, absolutamente nada, seria um partido raquítico, seria um nanico na nossa política nacional, se não tivesse a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro nas fileiras dele. Então, quer dizer, na realidade, Valdemar Costa Neto é presidente de um partido, certo? Que, na realidade, não tem um posicionamento de partido político, porque várias pessoas que se elegeram com determinadas bandeiras da direita, como porte de armas,
direito da família, contra aborto, esse tipo de coisa, mudaram de lado e se elegeram pelo PL. Então, quer dizer, o partido, na realidade, hoje, infelizmente, aqui no Brasil, os partidos eles não representam nada. É um grupamento de pessoas que só servem para se candidatar a algum cargo eletivo e só. Eles não têm uma filosofia, eles não têm uma identidade com a população. Esse que é o grande problema aqui no Brasil. Você tem partidos fracos, com identidade fracas. Então, você vota exatamente o que acontece. Você vota na pessoa, você não vota no partido. É diferente dos Estados Unidos, né, que você tem dois partidos que têm pensamentos antagônicos em determinados aspectos políticos, econômicos, militar, e que está bem explícito essas diferenças. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você tem políticos que, muitas vezes, dentro do próprio PL mesmo, não me surpreende nada de ter deputados federais que vão ser a favor da aprovação do Flávio Dino para o STF. Coisa totalmente impensada num partido que se diz um partido de centro-direita. Então, eu acho que aí, Santiago, o Valdemar, a gente já conhece bem essa figura, né? Não preciso ficar aqui sendo redundante. Ele faz aquele jogo político que ele está bem acostumado a fazer, né? Ele é um centrão de direita. Ele é um centrão de direita. Ele tem um partido centrão de direita. Ele não vai querer perder a boquinha dele, o poder dele, para ficar tendo esse debate político aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, eu acho que ele está certo. A pena é que ele não conseguiu concretizar a candidatura dele, ter um partido dele, legenda, né? Exatamente a legenda dele, né? Então, mas é a vida que segue, é assim mesmo. A política brasileira é para fracos, não é para fracos, né? A gente tem que ter coração forte todos os dias. E a gente tem que saber fazer as contas, né? Por exemplo, como falou o próprio telespectador agora há pouco, falou, o Valdemar da Costa Neto tem empresas que prestam serviços para o governo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar também que ele estava preso e ele conseguiu um indulto presidencial com a Dilma, né? Então, quer dizer, se for fazer exatamente. As contas, né? Lembrou bem, ele conseguiu o indulto com a Dilma, você lembrou muito bem isso. Então ele ficou devendo preso. muito ainda, né? Eu acho que ele é o cara que está ali para segurar o Bolsonaro. Imagino eu, né? Bom, na realidade, o PL depende, é aquilo que eu falei, né, Santiago? O PL depende exclusivamente da figura do Bolsonaro, né? Então, vários aí políticos que se candidatam, que querem colar a sua imagem aí ao ex-presidente Bolsonaro, muitas vezes eles, na realidade, a gente vê lá atrás, eu não vou citar nomes, mas tem vários candidatos, até mesmo à prefeitura, que antigamente não tinha as pautas que o presidente Bolsonaro defendia, e hoje estão coladas a imagem aí do presidente Bolsonaro, né? Então, essa é a política, né? Fazer o quê?